pessoal, como vocês estão? Todos bem? Hoje vamos fazer aqui a primeira colheita das nossas lavandas. Olha como elas estão lindas. Nesse momento da colheita a gente também aproveita e faz uma pequena poda. Então eu não vou cortar elas aqui em cima apenas, né? Eu vou cortar um pouquinho mais aqui abaixo. E também já vai ter esse efeito de poda sobre o pé. Vou cortar só as flores que já estão prontas, né? Ou seja, que já estão bem desenvolvidas. As menorzinhas, assim como essa daqui, a gente vai deixar mais tempo e depois vai fazer uma segunda colheita. Vocês vão acompanhar tudo num vídeo só, então segue com a gente. Sempre que vocês forem cortar e no galinho, lá abaixo da flor, tiver assim, ó, 2 brotinhos saindo, vocês cortam logo acima desses brotinhos, porque aqui vão sair 2 novos galhos, provavelmente 2 novos cachos florais também. Aqui tô mostrando para vocês 3 cachinhos que passou da hora de colher. Eles já estão completamente secos no pé. Então, nesse ponto, talvez até dê para extrair sementes deles, mas eles já não têm mais a mesma fragrância, né? Não tem mais os mesmos componentes, óleos essenciais, que é o que a gente quer para fazer as nossas receitinhas e preparados aí com a lavanda. Então, por isso a gente sempre colhe quando a flor tá no seu máximo, assim, no seu auge. Quando ela já tá crescidinha o bastante, né? E ainda bem viva, bem roxinha, bem bonita. Temos aqui nossa primeira colheita das lavandas. Agora nós vamos colocar secar à sombra e ao mesmo tempo vamos seguir monitorando e colhendo mais aqui do nosso pé. Vamos ir secando em separado, mas depois vamos reunir tudo num lote só para preparar as nossas receitas. Vamos fazer o processo certinho e vocês vão acompanhando conosco. Então, isso aqui a gente vai deixar na sombra o mais espalhado possível. Ou também é possível fazer alguns raminhos que nós podemos amarrar aqui e deixar pendurado, por exemplo. Não pode ser muito grosso, muito cheio esse ramo, porque se elas ficarem muito juntas, elas têm a tendência de mofar ao invés de secar, e a gente precisa evitar o mofo. Só passadas algumas semanas, que eu acabei esquecendo de marcar quantas foram que passou, mas tem um tempinho já. Nossa lavanda tá completamente seca, não sei se vocês vão conseguir ouvir barulho, mas ela tá toda quebradiça, ó, consegui desmanchar ela aqui. E nós vamos agora fazer a nossa receita, que vai ser um sabonete para pele, né? Um sabonete super cremoso. Eu digo sabonete para pele, você pode pensar, todo sabonete é para pele, né? Mas na Saboaria Natural, a base que a gente faz, a gente pode utilizar tanto para ser um sabão, como para ser um sabonete para o corpo, como pode ser um shampoo sólido para a gente lavar o cabelo. O que vai mudar vão ser alguns ingredientes que a gente coloca que vão dar a característica daquele nosso sabão natural. Para que a gente vai usar ele, né? Esse aqui vai ser um sabonete bem cremoso para a pele, bem hidratante, né? Essa é a função. E para começar todo esse processo, a primeira coisa que a gente vai fazer é extrair as propriedades da lavanda no óleo. Vamos usar aqui o óleo de coco, que é o que vocês já nos viram usando em outras receitas de pomada. Ele também vai muito bem para saboaria, né? Principalmente porque ele é um óleo que depois de passar pelo processo ali de saponificação, ele é um óleo que dá bastante espuma, assim. Então ele dá bem aquela sensação que a gente tem de que produz bastante espuma e vai limpar bem, né? O óleo de coco traz essa vantagem. Vamos fazer dessa vez também no banho-maria, mas vai ser um banho-maria um pouco diferente. Nós vamos colocar tudo dentro desse vidro aqui. Então, vamos começar pesando o nosso óleo de coco. Vamos contar aqui 200 gramas de óleo de coco, tá? Se vocês depois quiserem fazer uma quantidade maior, é só multiplicar daí todos os ingredientes. Então, temos nossas 200 gramas de óleo de coco. E aqui nós vamos acrescentar a nossa lavanda. O óleo tá sólido, mas assim que ele entrar em contato com a água quente, ele já vai dissolver, né? Eu já tinha pesado antes, a quantidade que eu tenho de lavanda são 22 gramas. O ideal aqui seria ter umas 35 gramas, pelo menos.
Não tem toda a quantia que a gente gostaria, mas vai dar para fazer do mesmo jeito. Vamos aproveitar o que nós temos. A questão das ervas é que às vezes elas ficam muito volumosas. Pesar elas não pesam muito, mas elas geram bastante volume. Então por isso eu resolvi começar a tirar os cabinhos. Vou usar só a ponteira aqui, até porque esse talinho seco ele não vai trazer muito benefício para nossa receita. Água, um paninho no fundo, já que a gente vai usar hoje um vidro, né? Para que ele não tenha contato aqui com o fundo da nossa panelinha. Por enquanto ainda tá firme o óleo, eu vou deixar aberto o vidro, porque eu vou precisar da colher para afundar, né? Ali a lavanda totalmente no óleo, da medida que o óleo vá derretendo. Mas depois eu vou tampar esse vidro, tá? E a ideia é que aqui toda a parte que tenha óleo fique abaixo do nível da água. E vamos levar para o banho-maria. E o banho-maria consiste em esquentarmos então essa água que está na parte de baixo, a parte de dentro aqui do óleo não ter contato direto com o calor do fogo, por isso que a gente coloca a água, o paninho. Quando esse óleo derreter, eu conseguir empurrar toda a lavanda para dentro do óleo, eu vou tirar a colher e vou tampar o vidro e nós vamos deixar ele aqui. Quando a água começar a ferver, a gente vai desligar essa água e vamos deixar ali só no calor. Depois, se a gente ver que começa a esfriar, a gente liga de novo. E esse processo precisa ficar aqui de 1-2 horas no mínimo. Se vocês puderem fazer no dia anterior, por exemplo, preparar um dia esse olhar, para no dia seguinte fazer o sabão e deixar durante a noite essas ervas nesse óleo, melhor ainda. Mesmo que a água esfrie depois, o óleo vai estar ali extraindo ainda substâncias da planta que são solúveis no óleo. E agora que começou a ferver, ou seja, essa água já está bem quente, eu vou desligar. Daqui a pouquinho, quando eu ver que amornou, que está diminuindo a temperatura, eu ligo novamente o fogo, deixo chegar nesse ponto de fervura e depois desligo. Bom, pessoal, deixamos aí por 2 dias nossa lavanda no óleo para que o óleo pudesse extrair o máximo possível aí de propriedades dela. Aqui nós já filtramos, tá? A cor não chegou a ficar roxinha, tá levemente arroxeada, mas porque a lavanda depois de seca também já não tinha mais muito roxo nela, né? E agora nós vamos pesar essa quantidade, por quê? Inclusive deixei minha colinha aqui do lado, porque eu preciso falar sobre ela para vocês. Quando a gente vai fazer sabonete, sabão, enfim, qualquer coisa da área da saboaria, é diferente de outras receitas que a gente costuma fazer. Outras receitas é normal a gente sair fazendo adaptações, às vezes trocando um ingrediente por outro. Aqui na saboaria não. Existe um cálculo por trás de cada ingrediente que a gente usa, certo? E esse cálculo ele varia de tipos de óleo diferentes. De um tipo de óleo para outro varia a proporção. Então eu preciso que as medidas sejam bem exatas, certo? E para essa nossa receita eu preciso de 180 gramas do óleo de coco, no caso, que aqui ele está transformado num oleato de lavanda. Então vamos ver se agora a gente vai chegar em 180. De 125 para 180 tá faltando 55 gramas. Então a gente vai precisar pegar mais 55 gramas do óleo de coco puro mesmo para complementar. De volta, que é nessa baciazinha que nós vamos fazer. E essa xícara vai ser a nossa medida. Outro óleo que eu vou utilizar nesse sabonete, que a intenção aqui é fazer um sabonete bastante hidratante. Então, o óleo de coco, ele entra como uma função de limpeza. Ele é um óleo que vai gerar bastante espuma depois do sabonete pronto, né? Ele vai limpar bem a pele, só que se a gente fizer só com ele ou fizer uma concentração muito grande dele, esse sabonete vai deixar a pele ressecada e não hidratada. Então, para trazer hidratação, um dos óleos que a gente vai usar também aqui é o óleo de calêndula, do qual eu também preciso 180 gramas. Então, vou medir ele aqui. Nós também vamos precisar de azeite de oliva, e nesse caso eu vou precisar de 120 gramas do azeite de oliva. O azeite de oliva, ele também é um azeite bastante hidratante, muito bom. Esse é 120. Agora o nosso outro ingrediente, ele tá sólido, tá?
é a manteiga de karité, tá bom? Nós vamos pesar ela aqui, vou pesar já nessa panelinha, porque eu vou precisar aquecer ela para que ela deixe de estar nesse estado sólido, né? Pesar, no caso da manteiga de karité, a gente precisa de 120 gramas. E lembrem que faltou 55 gramas do nosso óleo de coco, então também vou colocar aqui. Só que eu vou colocar junto aqui de qualquer forma, porque eu preciso pesar ele, né? Acabei de levar no fogo para derreter 120 gramas da manteiga de karité, que ela tem um formato sólido, aí 55 gramas que tinha faltado do nosso óleo de coco. A manteiga de karité, nessa receita, ela vai, além, lógico, dela ser muito hidratante, que ela é muito boa para nossa pele, ela vai contrabalancear o azeite de oliva. Enquanto o azeite de oliva tende a deixar o sabão, o nosso sabonete no caso, mais mole, digamos assim, a manteiga de karité tem o potencial de firmar, ela deixa ele mais firme, mais duro. Então também é preciso sempre esse equilíbrio na hora de elaborar uma receita. Como a manteiga de karité precisou ser aquecida, né, para poder ficar no formato líquido, agora ela tá quente, mas eu não posso pôr ela quente junto com os outros óleos, eu preciso esperar que ela esfrie. Então enquanto a gente deixa esfriar aqui a nossa manteiga de karité, a gente vai preparar a lixívia. Para preparar a lixívia, nós vamos usar água, né, e soda. A soda, que na verdade é hidróxido de sódio, e a soda, ela é um ingrediente essencial para se fazer sabão, certo? Você só não vai usar soda se você for usar uma base pronta, ou seja, você pegar um sabão que já existe e derreter ele para poder aí acrescentar seus ingredientes. Só que nesse caso, lá naquele início, quando ele foi preparado, já foi usado soda também. Então, não tem como fugir da soda para a gente fazer sabão. Nós vamos precisar de água na proporção de 30 a 40% da quantidade de óleos que a gente está usando. Eu vou usar aqui 30%. Então eu vou precisar de 180 gramas ou ml de água. E o que nós vamos utilizar de soda vão ser 88 gramas. A soda ela precisa ser numa concentração de 96 a 99%. Essa é a concentração certa. É importante a gente usar as luvas, máscara quando vai mexer com a soda, porque ela é uma substância abrasiva e quando ela entrar em contato aqui com a água, ela vai aquecer, ela vai esquentar bastante e pode subir algum tipo de gás, algo assim. Então a gente sempre faz, lógico, mexendo meio de longe, assim, sem colocar o rosto em cima, mas mesmo assim é bom proteger. E lembrando que os utensílios que a gente usa para fazer isso, para fazer os nossos sabões, essa parte aqui que a gente mexe com soda, por exemplo, a gente só vai usar para isso. Não é algo que você vai usar na sua cozinha ou para preparar, sei lá, outras receitas de plantas medicinais, pomadas. A gente mistura um pouco isso daqui e depois a gente vai colocar num banho-maria frio para esfriar mais rápido, porque eu também preciso que isso aqui esteja numa temperatura ambiente, não precisa estar gelado, mas precisa estar numa temperatura ambiente para daí a gente juntar com os nossos óleos. Uma vez que esfriou a manteiga, eu vou acrescentar ela aqui com os óleos. E a lixívia eu deixei no banho-maria frio até que ela ficasse numa temperatura, não precisa estar fria, mas morninha assim. Eu vou acrescentar a lixívia aqui nos nossos óleos e vou ir já batendo com o mixer. O mixer não é obrigatório, você poderia mexer na mão, só que aí vai ser muito tempo mexendo, é bem cansativo, então o mixer ajuda bastante. Vamos colocar um pouquinho e a gente começa a mexer. Com o mixer, rapidinho ele atinge o que a gente chama de ponto de traço, que é o quê? Quando eu faço um traço, né? Um risco com qualquer ferramenta aqui, pode ser com a colher também, ó. Quando a gente faz um traço, ele não volta pra se unir de novo, né?
Isso quer dizer que ele tá ficando traçado. Nesse ponto, já bateu o suficiente e agora a gente já pode colocar o nosso sabão aqui, nosso preparado na forma. Vamos colocar aqui o nosso sabonete na forma. Eu esqueci de falar antes, mas se vocês quiserem ter mais cheiro no sabonete, isso a gente faz acrescentando daí o óleo essencial. Aí nesse caso, o óleo essencial a gente colocaria logo depois de pôr a lexívia, começou a misturar, antes de misturar muito, aí se acrescenta 10 a 20 gotas de óleo essencial. Colocou todos nas nossas formas, a gente vai pegar a forminha e dar leves batidinhas, que é para assentar. Quanto antes a gente fizer esse processo, mais líquida vai estar a massa, então melhor vai assentar o sabonete. Nesse ponto aqui, se você quiser fazer alguma decoração no sabonete, também seria o momento em que você faria, né? Então, quiser fazer algum desenho, alguma coisa nele, é nesse momento para fazer. Agora a gente precisa deixar secar, deixar descansar por no mínimo 24 horas. Cá estamos, pessoal, já passou um dia e meio e a gente já pode desenformar nosso sabonete. Ele já tá, ó, bem firme, né? Bem firminho, só que tá difícil de sair, de soltar aqui da forminha, né? Isso que a gente tá usando uma forma de plástico e também porque tá calor. Então aqui eu soltei com uma faca ao redor, mas estava difícil. Então, aproveitar essa situação para dar uma dica para vocês. Se vocês também forem usar como forma essas de plástico, para desenformar, dá para colocar ele no freezer, que aí você vai soltar bem mais fácil. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui foi o primeiro que eu coloquei lá, eu já tinha soltado ele só para ver, fazer o teste, olha a diferença. Mas se vocês tiverem esse problema, já fica aí a dica. Então vamos aproveitar para soltar o restante aqui, ó. E essas bordinhas aqui, ó, é só a gente quebrar, né, que acabou ficando sujo na hora de colocar na forma. E no primeiro uso, quando a gente molhar, usar esponja, ele já vai emparelhar. Agora que a gente tirou da forma, a gente deixa eles descansar por mais alguns dias antes de utilizar. O ideal é a gente deixar de 15 a 30 dias antes de começar a usar. Agora, pessoal, para quem ainda não investiu em forminhas, se for querer comprar, é melhor as de silicone, tá? A gente usa essas aqui porque já tem há um tempinho, mas elas são um pouco mais difíceis de lidar mesmo. Se vocês puderem adquirir as de silicone, são muito melhores. Agora, eu vou molhar aqui só para vocês verem que já sai espuma, né? Fazer o teste de espuma. Mas lembrando, isso aqui não é o ideal. Ele tá muito novo esse sabão. O ideal é vocês deixarem ele no mínimo 15 dias antes de usar, tá? Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa receita, uma receita super hidratante pro cuidado da nossa pele. Isso daqui você pode usar para tomar banho, você pode usar para lavar o rosto, você pode, se você tiver o cabelo muito seco, você pode usar inclusive como um shampoo para lavar o seu cabelo, mas só para quem tem o cabelo bastante seco, senão vai ficar oleoso. Por falar em cabelo, vamos dar um spoiler aí de um vídeo que vem na sequência, acredito que vai ser o próximo ou o logo depois, que nós vamos fazer aí um shampoo também assim nesse formato, um shampoo sólido feito com alecrim. Então, quem tiver interesse em conhecer, todos já sabem, né, dos benefícios aí do alecrim para o cuidado do nosso cabelo. Nós vamos trazer uma receita então de um shampoo sólido de alecrim. Espero que tenham gostado e a gente espera vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!